pai, você constitui uma família, pai, mãe, pelo menos um filho ou um cachorro. O sujeito dá um bico no cachorro, trata mal o filho, mas ele tem uma família. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Eu sou Angélica Uegima. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno da S. Olá, amigos. Aqui é José Augusto. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Olá, vocês ouvintes do podcast Papo de Calçada. Hoje, nesse dia especial, falaremos aqui sobre esse dia bonito, esse dia gostoso, essa nossa data comemorativa, que é o Dia dos Namorados. Então relaxe, aconchegue-se aí e venha aproveitar desse mais belo produto sonoro bem perto do seu ouvido. Uns 20 metros, que eu tava gargalhando. Eu tô chorando aqui. A muito mariposa apaixonada de Guadalupe agora ganhou. Esse dia gostoso. Você repara que eu fiquei sem saber o que falar durante, sei lá, uma boa parte, sabe? Mas você foi sexy. Uhum. Meus amigos ouvintes. Sexy sem vocês- ser vulgar. Você quase me seduziu, Zé. Zé, se ele fosse mais 30 segundos, você me ganhava. Olha, eu posso continuar, hein? Eu posso continuar. Aí sim, vamos fazer a ponte aérea Recife e Sorocaba. Então, gente, vamos lá. O Zé já deu o recado aí. E aí, quais são as suas recordações, referências de Dia dos Namorados aí? Sobre esse dia especificamente, eu sou uma das piores pessoas pra falar, porque se tem uma coisa que sempre passa batido pra mim, é Dia dos Namorados, gente. Também. Impressionante. Às vezes, dependendo do quanto eu tô vendo de TV na época, é que eu sou lembrada. Mas eu sou péssima pra essa data, assim. Você não é uma pessoa romântica. Desse jeito, não. Não, já lá no começo, né, quando você é adolescente ou recém-saído da adolescência e tal, aí você é um pouco mais assim, no primeiro, segundo ano da vida afetiva. Aí depois desencanei total, assim, virei um péssimo exemplo. São duas coisas, né? Primeiro que na adolescência a gente fica pensando o tempo todo em ter namorado. Eu quero namorado, quero namorado, quero namorado. Hoje mesmo eu tava falando com um aluno, falando que vira a noite jogando. Eu falei, que isso, rapaz? Ele falou, professor, a falta de namorado faz isso com a gente. E de outro que é aquela questão mesmo. Eu tinha um amigo, né? Que aí a gente morava tudo perto assim, aí cada um foi sair pra encontrar com a sua namorada, molequinha ainda, 15, 16 anos. Ele era o único que tava saindo, mas não tinha nada, né? Não tava levando nada pra namorada. Aí a gente, pô, fulano, que isso, cara? Não vai levar nada pra namorada? Eu não vou comemorar essas datas capitalistas. E aí tem muito disso, né? Quando a gente descobre, né, que isso é só mais uma data de venda, você também fica deslargado disso, né? O romantismo não tá aí num único dia. E no meu caso, então, eu me casei com a Renata no dia 8 de junho. Quer dizer, eu dou presente de aniversário de casamento e 4 dias depois tem que dar de Dia dos Namorados, também fica meio complicado pro bolso. Eu sempre achei mais legal comemorar aniversário de relacionamento. Aí sim, tipo, né, aniversário de casamento. Eu acho muito mais legal do que o Dia dos Namorados. Assim, eu nunca me identifiquei com essa data, não, mas eu também não me identifico com várias Você gosta de uma parada mais individual, né? Tipo assim, Dia dos Namorados é muito... não tem nada de especial, né? Todo mundo comemora no mesmo dia. É uma visão, uma boa visão, Zé. Nunca tinha pensado nisso, não. Você tem que contar nisso, né? Tu vai levar a menina pra... o menino pra um jantar, qualquer coisa, tá tudo abarrotado de gente. É horrível. Verdade, isso aí é verdade.
Eu não sei se tá na pauta, se tá na pauta, mas eu tenho uma história de Dia dos Namorados que é meio braba, né? Que é assim, eu namorei muito pouco na minha vida. E aí uma vez eu tive uma namorada que eu a conheci num momento em que eu estava desempregado. E tava uma dessas crises brabas durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então eu tava desempregado, não tinha dinheiro para nada. A menina foi, mas ela trabalhava, ela me deu uma camiseta. Diga-se de passagem, ela me deu uma camiseta do Olodum. Ela sabia que eu era roqueiro, mas ela me deu uma camisa do Olodum. Mas era porque era preta, eu sou de camisa preta, então... Aí ela ficou, tipo, esperando. Eu falei assim, cara, eu tenho essa florzinha aqui, sei lá, arranquei uma flor do jardim da casa, uma coisa que só posso te dar isso, tem nada. E ficou na maior frustração, porque eu não dei presente de Dia dos Namorados pra ela, cara. Ficou boladona. Mas essa parada do presente, eu sei lá, eu sou meio, não é que é contra, mas eu sou ressabiado quanto a isso. Porque igual você estava falando aí, quando é um ano, aniversário de namoro, aniversário de casamento, aniversário da pessoa, aí eu entendo, você dá um presente e tal, beleza. Mas Dia dos Namorados, fica aquela obrigação. Eu acho que o problema todo é obrigação, sabe? Você dá presente se você quiser. E no Dia dos Namorados ainda é pior, porque as duas pessoas têm que trocar o presente, né? Ainda é diferente, porque quando é aniversário, só um que dá. Aí se o outro dá um presente bacana e um dá um presente bacana e o outro dá um presente fuleiro, né? Vamos dizer assim, se você, sei lá, você compra um perfume caro lá e tal, e a outra pessoa te dá uma blusinha, você, porra, né? Tipo, não precisava de ter comprado isso tudo, né? Podia ter comprado menos, sei lá. Então essas coisas só gera confusão, cara, se você for olhar. Entendeu? E outro ponto que você estava falando aí também, por exemplo, você vai sair no restaurante, os restaurantes tá tudo cheio, o sushi, todo mundo vai comer sushi no mesmo dia, fica lotado, a galera do sushi já faz promoção, Dia dos Namorados, rodízio, não sei o que, pra chamar o povo. A flor fica cara, fica mais cara do que no Dia dos Finados. Todo mundo vai comprar flor. Então é foda essas coisas. Fora o motel, né? Porque assim, eu prefiro não ir pra motel no Dia dos Namorados, porque a cama nem esfria e já abre o quarto pra outra pessoa. Então... Você entra no quarto, a camareira tá saindo, né? Não, porque em dias normais você ainda tem aquela ilusão, né? Que tipo assim, talvez eu seja o primeiro que tá usando hoje, a roupa de cama foi lavada e tal. No Dia dos Namorados, filho, mal eles viram ao avesso a roupa de cama. Tipo assim, tá saindo de lá a funcionária, sabe? Ela dá um toque pra você e fala, não, filho, pode deixar que eu deixei preparado. Pode ir que tá limpinho. Vai pro motel e leva a roupa de cama, pelo menos, né? Assim, sei lá, de repente, né? Mesmo ela não estando aqui, mas se quiser eu grito ela para ela vir confirmar. A Renata é meio contra essa história de motel, né? Porque assim, motel, vamos combinar que assim, é pra gente que tá fazendo aquele amorzinho furtivo, vamos botar de carinhosa, né? Aquele amorzinho furtivo, é coisa de gente que não tem onde transar. A Renata sempre fala isso. Pô, quando você tem determinadas épocas, você já tem uma estabilidade. Ou você já mora sozinho, ou mesmo que você more na casa dos pais, mas tem aquele determinado momento e tal. Essa história no Dia dos Namorados de querer fazer a transa, né? Aí vou usar um termo feião, mas a foda do Dia dos Namorados, sabe? Isso também isso não tem nada de romântico, né? Imagina, você no dia 12 de junho, juntou um dinheiro, comprou um presente maneiro, levou num restaurante pra fazer a fita, motel. Não, aí tipo assim, aí é que eu também ia perguntar isso, sabe? Tipo assim, toda essa preparação não tira um pouco da graça da coisa, né? Mas é isso que eu tô falando, Zé. É isso que eu tô falando. Se sentir na obrigação de estar cumprindo um protocolo porque é dia de cumprir aquele protocolo. Não, pera, tem alguma coisa meio estranha aí. Então, acho que eu também acabei tendo muitos namorados alternativos, vamos dizer assim, né? Porque era biólogo, porque era comunista, sei lá.
né? Ou porque simplesmente era diferente. Eu tive namorado que passamos a data juntos, esquecemos, os dois. Essa coisa da obrigação, né, de ter que fazer porque tá todo mundo fazendo, é exatamente isso, Zé. É uma coisa meio estranha demais pra mim. Dá uma artificialidade, né, pro lance. Tipo assim, eu vou falar minhas experiências então. Quando eu era adolescente, essa época que o Bruno tá falando aí, da escola e tal, eu nunca fui de namorar muito. Eu tive namorada mesmo, mais velha, na faculdade e tal. Eu ficava naquela bad, sabe? Você vê seus amigos tudo saindo lá com as namoradinhas e tal, não saía. Mas sei lá, depois também era um dia só, acabou, beleza. Depois que eu comecei a namorar, cara, meio que nunca tive essa coisa, não, agora é dia dos namorados. Acho que eu meio que fiquei cagando pra essa parada de dia dos namorados. A minha namorada, ela já fala, vamos fazer alguma coisa, não sei o que. Aí até beleza, animo, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Mas se não fosse por ela, sim, tanto faz, sabe? Não faz. Aqui na minha cidade ainda tem um agravante no Dia dos Namorados, que o padroeiro da cidade é Santo Antônio, que é dia 13 de junho. Então, no dia seguinte do Dia dos Namorados é feriado. Então a galera tá de folga, entendeu? Então todo mundo sai. A cidade praticamente para, assim, no Dia dos Namorados o restaurante tá tudo cheio e tal, porque no outro dia ninguém vai trabalhar, ou a maioria das pessoas não vão trabalhar. Então todo mundo vai pra noitada e fica até tarde na rua mesmo e tal. Eu não sei se tá muito cedo pra deixar a questão muito séria, porque eu penso muito que tem a ver com isso, né, cara? Essa necessidade, essa história, por exemplo, romântica das músicas, ninguém consegue ser feliz sozinho. Claro que consegue, que ideia, sabe? Então, não tem essa. Eu também queria chegar nesse ponto, sabe? Que é a construção do amor na modernidade, né? Porque, sei lá, hoje em dia a gente ouve as histórias de que casamentos que eram arranjados e tudo mais, e a gente tem essa visão de achar isso meio que como absurdo, sabe? Se você for transportado pra, sei lá, 80 anos atrás, você vai ver que a noção de amor que eles tinham é muito diferente da noção de amor que a gente tem hoje, né? Exato. Antigamente, essa questão da visão que se tinha da mulher, essa noção que os homens dedicavam, entre aspas, às mulheres, era diferente. Então a mulher era aquela criatura que tinha que ficar em casa, que tinha que cuidar dos filhos, isso aqui, que a gente, em pleno século XXI, ainda tem idiota pensando nisso. Eu nunca vou esquecer, numa turma de 5ª série, eu dando aula, e não sei o que foi, eu comentando um assunto, e aí eu falei que a minha mulher ganhava mais do que eu. Um garoto, sei lá, de 11, 12 anos, se ele tivesse isso, ele falou assim: como é que o senhor aceita uma parada dessa, professor? Sua mulher ganhando mais que você? Cara, sabe, do que é isso, garoto? Para de falar merda, é por conta disso. Então existe essa visão que ainda essa visão do amor romântico, né? Tem uma série de livros que falam sobre isso. Um livro que é muito caro a mim, que é a História do Amor no Ocidente, que é Jean Dallemont, que ele fala isso, que a história do amor no Ocidente, ela é construída no século XVIII, né, no período romântico da literatura e tal, mas ela é fundada, dois mitos fundadores do amor no Ocidente é o mito do Tristão e da Isolda, que é aquele amor impossível de conseguir, e que quando você consegue, você vive a plenitude da vida. Eu não concordo com isso. Tá faltando gás de cozinha, em muito caso por aí, nesse momento em que a gente conversa. E aí, como é que um pai vira pra mulher, vira pro filho, hoje eu não tenho o que comer, não tenho o que fazer, sabe? Amor não é isso. Fica difícil sobreviver o amor, né? E hoje a gente também tá muito cercado de muitas outras coisas, né? O Bruno falou dessa questão da questão da sobrevivência, né? Hoje está faltando gás de cozinha, hoje a gente vive algumas necessidades, mas a gente vive tantas outras. A Renata tem um salário maior do que o dele, quer dizer, como que você mantém o mesmo padrão de amor romântico do que era nos séculos, na Idade Média, enfim, ou até muito mais antes do que isso. Mas assim, eu particularmente também falo uma outra coisa, vocês estão falando muito na questão de ser sozinho, não ser sozinho, e da questão do amor romântico. Bruno brincou comigo no começo, você não é romântica. Aí eu falei, dentro desses padrões convencionais, há muito tempo eu assumi que não. Mas eu tenho um problema muito sério, muito grave, que eu coloco nos relacionamentos. Eu sou fraquíssima para sentir ciúme.
fraquíssima. Não vou dizer que eu não tenha ciúme, não é isso não. Não vou dizer que eu sou desapegada, não é isso não. Mas assim, não tenho, sabe? Aquela pessoa que não é ciumenta, aquela pessoa que acha que o cara tem que ter milhões de amigas, porque homem sem amiga, hétero, né? As amigas hétero, eu digo, né? Porque tem amiga que não é hétero também, né? Mas assim, o cara tem que saber ter amigas, né? Hétero. E se ele não tiver, pra mim ele é anormal, né? Então eu sou muito desencanada de muita coisa. E aí é ótimo, você tá começando um relacionamento, é ótimo quando você diz isso e tal, tá assim, olha, ciúme não é meu forte, não espera, né, e tal. No começo todo mundo acha lindo. Meu, você não espera de 3 a 6 meses. O cara tá, não, mas espera aí, como assim? Tá cobrando o ciúme. Isso já aconteceu comigo. Tipo assim, sei lá, eu tava meio, sabe, começando a namorar uma menina, ela falou, eu vou sair com um amigo meu e tal, tudo mais. Eu falei, não, vai, tranquilo, pô, de boa. Tipo assim, ela ia falando isso durante um tempo, sabe? E daí chegou uma hora que ela falou, Zé, você não fica incomodado, não? E daí eu falei, não, por que eu ficaria, sabe? Daí ela, não, mas não sei lá o quê, porque tem que sentir ciúme, sei lá, sabe? E eu também não sou desses, de sentir ciúme e coisa assim, acho meio desnecessário. Eu acho que fica muito atrelada a coisa de que se você não sente ciúme é porque você não gosta de verdade, né? Então, mas o ciúme ele também é ligado a um grande sentimento de posse, né? Também. Aí é que tá também, é muito de desconfiança. Se eu disser que eu não sinto ciúme, é mentira, porque se eu tô numa situação e tem uma menina descaradamente dando em cima, esse tipo de coisa, eu vou ficar incomodado. Era aí onde eu queria chegar, né? Você observa uma situação e, pô, não tem como você não desconfiar, ou pelo menos não mostrar, tô alerta, tô ligado aqui. Eu tô casado com a Renata, esse ano vai fazer 11 anos. Eu, sou professor. Em escola sempre tem muita professora. Óbvio, casadas, solteiras, etc, etc. E só teve uma vez nesses 11 anos que a Renata ficou de orelha em pé com uma determinada professora. E eu sempre lidei com muito. Recentemente, trabalhava numa escola que tinha uma menina que eu falei, amor, tô aqui em tal lugar bebendo com fulana. Nenhum problema. Por quê? Porque essa menina... E entendam, machistas e homofóbicos e escrotos de plantão. Essa menina não era gay, não era nada, ela era linda, ela é linda, só que o lance dela é o seguinte, ela é uma pessoa íntegra. Ela sabia que eu era casado, ela nunca deu, sei lá, um fio de cabelo de mole pra mim, ela nunca jogou uma letra errada. E a minha mulher, quando a conheceu, a viu pela primeira vez, falou exatamente a mesma coisa. Falou assim, caraca, essa aí fecha. E então toda vez que eu tava falando, eu tô com fulana, beleza, tranquilo, pode ficar. Porque ela sabia que não ia ter problema. Então tem essa relação de posse e a relação das pessoas que, vamos dizer assim, não sei se é o certo dizer correto, mas você tá vendo que tem uma pessoa que você sabe que é casada, você vai dar em cima dela por quê? Eu vou só jogar essa pergunta é uma pergunta retórica, porque depois eu quero lidar num outro assunto que a bióloga pode me ajudar. Não, assim, é porque eu passo uma situação um pouco parecida com isso aí que o do Bruno tá falando, né? Que tem a amiga dele que é professora e tal. A minha namorada, ela trabalha em supermercado, até já falei isso aqui, e ela trabalha com muito homem, sabe? Peão mesmo e coisa. Aí nessas de assim, ela pergunta, você sente ciúme, não sei o que, você tem ciúme de mim? Eu falo, ciúme não, porque, tipo, eu te conheço, sabe? Eu sei com quem que eu tô, eu sei o que ela é capaz de fazer ou não. Mas o problema são as outras pessoas, entendeu? O que às vezes me incomoda, que eu fico meio ressabiado, meio desconfiado, é das outras pessoas, que igual eu falo com ela, eu sou um homem, eu sei o que o homem é capaz de fazer. Eu tenho homem, cara, que é descarado, que o cara pode saber que a mulher tem namorado, tem marido, que ele dá em cima, mesmo, e ele não quer nem saber. Então às vezes eu fico... não por causa dela, por causa dos outros, mas quando eu vejo que tipo assim, não tem nada a ver e tal, beleza, desencano, não ligo, porque até se eu fosse ligar também eu tava fudido, porque ela trabalha, sei lá, com mais umas 10 pessoas lá, acho que uns 5 são homens, entendeu? Se eu fosse ficar nessa noia, eu tava fudido, eu nem fazia nada da minha vida. Exatamente, você não ia ter a tua vida própria, né? Agora tentem se imaginar na minha situação atual, que eu tô vivendo uma história maravilhosa, uma história fantástica, assim, sensacional, com um músico alemão que só passou pelo Brasil, ele vem ao Brasil mais de 2 vezes por ano, mas cada vez que volta para Berlim fica de 4 a 5 meses lá.
Nossa. Pense se eu fosse uma pessoa de ter ciúme. Eu não sustentaria essa história. E é uma história maravilhosa que a gente tem. Então eu não tenho nem condição de ter ciúme dele e nem de ficar imaginando. Ele é músico, gente. Ele trabalha na noite. Então se ele não tá tocando, ele tá tomando conta do bar da casa noturna lá, em Berlim. Às vezes da portaria. Quer dizer, sem chance. Posso ser o advogado do diabo? Seja, por favor. Adoro. Para muita gente, vamos colocar, como o Guilherme falou, eu sou homem, eu sei o que o homem faz. Então, por exemplo, eu sou um cara que, aquela história do caixeiro viajante, né, que entendi. Acho que entendi. Você entende a situação dele, sabe que essa é a situação dele, a condição dele, então, é confortável para ele enquanto homem, porque também tem muito disso. É o cara que não aceita isso de mulher. Eu trabalhei em empresa de venda. Vi alguns casamentos acabarem porque a mulher era vendedora e o cara não aceitava a mulher. Um dia tá em Minas, outro dia tá em Goiás e acabou o casamento por causa disso, porque o cara ficava achando que a mulher tinha um homem em cada lugar. Não, mas Bruno, só que do mesmo jeito, sendo eu como eu sou, assim, né, eu sou uma pessoa que eu sou ativa socialmente. Eu saio bastante, eu lido com muita gente. Eu sou professora universitária, né? Então somos professores. E no caso, como eu trabalho com adulto, já vê a minha situação de estar lidando com um monte de aluno, não sei o quê, com um monte de professor. Entende? Então, na realidade, as nossas situações são meio parecidas. Então, da mesma maneira que é confortável para ele, também é confortável para mim. Porque eu não deixo de sair, eu não deixo de ter vida social, de estar com os meus amigos, eu não saio pouco, não. Eu saio bastante, né? E na nação eu lido com muita gente, e às vezes muita gente de fora. Então, eu acho que da mesma maneira que é confortável para ele, é confortável para mim também, né? Se eu ao menos fosse uma pessoa que não saísse, uma pessoa que fosse mais caseira e tal, aí eu diria, realmente é bem confortável para ele. Mas eu não sou. Eu sou uma pessoa que lida com muita gente. Então a gente lida com o mesmo conforto. É o famoso combinados não sai caro, né? Exato! Então, tipo assim, se você for analisar de uma maneira mais fria, todo relacionamento é uma questão de acordo quase de negócios, né? Falando de maneira bem... Com certeza Com certeza é. O casamento ele é um contrato de negócio. Você tá firmando um contrato assinado em cartório e tudo. Não por isso, se não fosse por isso, a legislação não fazia acordo pré-nupcial, separação total. Aí deixa eu perguntar uma coisa, só porque eu gosto de ficar enchendo o saco dos outros. Porque eu sempre defino o seguinte, não necessariamente que eu pratique, mas eu acredito muito o seguinte, a gente inventou a moral, né? Os outros animais não têm necessariamente moral. E porque a gente inventou moral e cultura, por isso que os nossos filhos ficam tanto tempo dentro da nossa casa, porque um cachorro não precisa ficar transmitindo conhecimento durante muito tempo, como a gente inventou a moral e a cultura, a gente também inventou a monogamia, ou seja, uma espécie de coisa para a gente se diferenciar dos animais, porque a gente não pode, de acordo com a moral, vi uma fulana ali, vou ali em cima e mesmo eu tendo compromisso, ou ainda que eu não tenha compromisso, porque isso também é bem preocupante em tempos de doenças sexualmente transmissíveis, que eu vi uma menina hoje, transei com ela, com ou sem proteção, não importa, e no outro dia eu tô em busca de outra, né? Ou e vice-versa, né? Porque nada impede as mulheres de fazerem isso também, apesar de outro julgamento moral. Uma chave que abre várias portas não presta. Uma fechadura que aceita qualquer chave, então, menos ainda. Então, a gente inventou esse conceito de monogamia. Será que esse conceito de monogamia, ele tá ultrapassado? Então, nisso daí, eu vou dar uma resposta, mas ao mesmo tempo não vou dar uma resposta, porque qualquer coisa que eu vou falar aqui eu não vou chegar a nenhuma conclusão. Porém, tem muito, a questão de... Ao mesmo tempo que eu acho que isso é uma coisa boa, eu também, tenho minhas contras, porque ao mesmo tem muito isso no lance do estudo de Bauman, né, que ele fala de sociedade líquida, de relacionamentos líquidos que não se mantêm, essas paradas, que tipo assim, que hoje em dia tudo acontece de forma muito rápida, tudo acontece de forma muito simultânea e até mesmo efêmera, e o amor seria uma delas. Eu não li Bauman o suficiente para entrar aqui na teoria dele,
Porém, vem muito dessa questão de, sei lá, de pós-modernidade, de um momento onde, sei lá, onde você tem toda essa fluidez de relacionamentos, você não vai ter uma questão de... ou a monogamia não vai ser vista como uma chave moral para manter um relacionamento. Ao mesmo tempo, sei lá, você tem também essa grande quebra de imagens que eram construídas na questão da modernidade. Que nem você falou aí da piadinha, né, que rola de uma chave que abre várias fechaduras é uma chave mestra, já uma fechadura que abre para qualquer chave não tem valor algum. Isso daí eu acho que tá muito ligado a imagens que você colocava em papéis de gênero antigamente. Como, por exemplo, sei lá, o homem tem que ter a imagem de ser o cara que é o provedor, que é a pessoa que tá geralmente cabeceando a relação e tudo mais. Enquanto a mulher tem que manter na personagem da imagem pura, de ser alguém, sei lá, devoto e tudo mais. Ao mesmo tempo que a quebra dessa imagem eu encaro de uma forma boa, benéfica para a sociedade. Tipo assim, você vê que, sei lá, a própria relação de a gente construir mais relações efêmeras é algo que eu não consigo desassociar de certos transtornos que você vê crescendo hoje em dia como ansiedade. Então, eu acho que, tipo assim, ao mesmo tempo que, ok, é extremamente benéfico você se livrar de certos dogmas sociais, que, sei lá, foram inventados em outros tempos, onde foram necessários ou não. É interessante você se libertar dessas dogmas morais. Ao mesmo tempo você vê que talvez a sociedade não tenha preparação para lidar com extrema liberdade, sabe? Tem que ter um limite, né? Não que tenha que ter um limite, mas que tenha que ter uma preparação, sabe? Porque, que nem dá no próprio estudo de Bauman que, sei lá, depressão é o mal do século e tudo mais. E ele associa isso, grande parte, a essa dificuldade das pessoas de terem um relacionamento afetivo definitivo, sabe? Em relação a isso aí que você tava falando, outro dia eu tava conversando com o pessoal ali na igreja, até um casal lá, primeira vez que eu tinha encontrado com eles e tal, e a gente conversando, o que você faz, não sei o que. Eles falando que eles são de uma pastoral que chama Pastoral da Vocação. E na igreja católica, quando você pensa em vocação, você pensa em padre, freira, né, religioso e tal. Aí a gente conversando, eu falei, mas e aí? Aí ele falou assim, não, mas a gente não faz só pro lado religioso, porque às vezes também tem gente que não tem vocação para ter relacionamento, tem gente que não tem vocação para ser pai, para ser mãe, tem gente que não tem vocação para casar, porque casar também é uma vocação. Aí ele falou assim, a gente também faz esse trabalho de explicar pro jovem que ele não é, assim, entre aspas, obrigado a casar. É assim, você casa se você quiser, se você tiver condição para isso. Se você for uma pessoa que necessita de casar, que encontre a pessoa certa para casar, e não casar de qualquer jeito, com qualquer um, porque eu tenho que casar. E eu achei interessante essa coisa. Sim, eu achei extremamente interessante. Esse preparo não é feito, sabe? A gente ainda vive muito, igual você tá falando, Zé, dessa coisa toda de que tem que casar com uma pessoa só e viver com ela a vida inteira e tal. E se a gente for parar pra pensar, a quantidade de divórcios que a gente tá tendo, né, talvez seja por essa falta de preparo, né, de explicar e falar assim, olha, calma, na hora que você encontrar a pessoa certa, você casa, você não precisa, sei lá, casar até os 30, né, pôr um limite, uma data, assim, certa, igual a gente tava falando no Dia das Mães, né, que tem uma data certa pra ser mãe, também não tem uma data pra você casar, não tem uma idade, sei lá, você pode viver até os 50 anos solteiro e aos 50 encontrar uma pessoa que você vai viver ali junto e vai dar certo. Minha mãe é consagrada na Igreja Católica e aí a gente sempre conversou muito esse tipo de coisa, né? O casamento, ele é uma vocação, bem como são as vocações profissionais. As relações são vocações todas também, né? Eu não tenho vocação para conviver em grandes grupos, eu tenho vocação para conviver em pequenos, vamos supor, né? No meu caso não é esse, mas... Então, as relações, elas são vocacionais. A vida é uma vocação. E em relação à questão da monogamia, que foi puxado pelo Bruno e bem comentado também pelo Zé, do ponto de vista biológico, assim, eu concordo com uma visão que é quase unânime, né? Não existe uma unanimidade.
em vários pontos. A monogamia em si, é claro, ela foi uma aquisição da espécie humana, não digo artificialmente, ela não chega a ser artificial, mas é que aquela coisa, né? A mulher sempre sabe que o filho é dela. A fêmea sempre sabe que o filho é dela, né? O macho, ele tem uma suspeita, né? Então, a monogamia, ela veio muito para manter isso, né? Para manter a certeza, a garantia do homem, no caso, que o filho... É isso que eu ia falar, pro macho, a certeza para o macho. Então por isso sempre movimentou muito as questões do sexismo, né, da misoginia e do machismo. Claro, né, gente, óbvio, não tô falando que isso é que fez, porque tem muito mais coisa, mas biologicamente ela é fundamentada muito nisso, porque assim, para mim pessoalmente, essa questão, ela vai muito mais além, né, eu sempre fiquei muito chateada com situações de imaginar que o cara vai estar comigo por se sentir obrigado a isso, porque assumiu isso, porque não vai ser certo fazer diferente, não vai. Essa situação sempre me incomodou. Mas relacionamento aberto eu também nunca consegui viver. Eu acho, para mim, pessoalmente, é o meu ponto de vista, a minha experiência, com quase 47 anos, e mais de 30 aí na vida afetiva, para mim não serve, eu acho forçado. O que eu vivo hoje não é um relacionamento aberto, mas ele também não tem condição de ser um relacionamento convencional. A gente passa 4, 5 meses sem se ver, né, numa relação transcontinental, né, não é nem a distância, a gente tem o oceano, a gente brinca, né, a gente tem o oceano de sul a norte, para mim, de norte a sul para ele, o oceano Atlântico para atravessar. 5 horas de fuso horário. Então, claro, não é um relacionamento convencional, mas dizer que ele é aberto, ele também não é. Porque tem que lembrar que no caso dele, ele não é latino, ele é filho de brasileira, mas criado na Alemanha. Então ele não tem essa sobrecarga. Isso faz muita importância, isso traz muita importância para essa questão. Então ele não tem aquela coisa do macho latino conquistador. Ele não tem isso não vem com ele, isso não está na criação dele, não está ao redor dele. Então algumas coisas aí já são um tanto eliminadas. Não é bem uma pessoa que gosta. Ele também não é tão novo, né? Ele é 10 anos mais novo que eu, mas ele não é. Ser 10 anos mais novo que eu não é ser mais garoto, né, gente? Já é um cara de quase 40. Exatamente. Ter alguém para você se dedicar, para você trocar, para você ligar naquela hora, comer com fuso horário, filho da mãe, separando, mas é uma pessoa só, né, que você vai contar, que você vai administrar vários sentimentos e tal. Contando uma história que pode parecer meio escrota, mas meio que corroborando com isso que a Angélica está falando, eu casei cedo, né, eu já tive, né, um outro relacionamento com outra pessoa, vivi com essa pessoa há 6 anos, então aos 21, né, eu já estava morando com outra pessoa. E aí depois de 6 anos eu me vi solteiro. Eu fiquei em torno de 3 a 4 meses solteiro. Bicho, para um cara de 28 anos na época, 29 anos na época, solteiro, foi um desperdício de dinheiro que eu vou te falar, que fez muita falta. É sério. Porque, assim, entre várias outras coisas, eu tenho uma pá de histórias para contar, porque, assim, eu sempre conto muita história porque eu sento para escutar a história dos outros, mesmo. Não que eu seja compreensivo nem empático. Eu escuto a história dos outros porque acredito na história oral, eu acredito na fonte histórica oral. Isso precisa ser passado para frente de diversas formas. Já dei aula para os meus alunos sobre podcast. Podcast é uma fonte oral de conhecimento. Mas voltando. Então, assim, eu tenho uma história de um conhecido que é o seguinte: esse cara estava mais ou menos com a mesma idade que eu, um dia numa mesa de bar com homens, a gente questionou ele que a gente estava meio... A gente não, que eu nem me incluía nessa história, mas tava todo mundo achando que ele era homossexual. Cara, a gente nunca te viu com ninguém. Ele falou assim, cara, quando tu vai sair com a tua mulher, tu gasta quanto? Na época, sei lá, pelo menos uns R$100. Aí ele falou, beleza. Nesse dia, você consegue transar com ela? No dia que tu gasta R$100 com ela, tu consegue transar com ela? Ele falou, não. Então, eu prefiro pagar menos para uma prostituta e eu consigo transar. É escroto, mas é um pensamento muito reto da masculinidade. Você tem essa visão da mulher que a mulher é um objeto para você fazer sexo, ponto, acabou. Só que, quando a gente vai falar de relacionamento, o próprio nome já está falando. Como é que você vai construir
coisas, não necessariamente materiais, com uma pessoa pela qual você não tem o mínimo de afeto. Então, se você só quer transar, sai mais barato você, né, ir num prostíbulo e transar. Pronto. Agora, se você está a fim de construir, aí sim, não necessariamente uma família, e eu achei maneiro isso que o Guilherme falou dessa pastoral. Eu realmente nem sabia que isso existia, porque acredito nisso, porque tem gente que nasce... a Renata tem uma frase que diz assim: quem nasce para ser estrela nunca vai ser vagalume. E eu acredito nisso. As pessoas nascem para o que são. As pessoas precisam entender isso. Da mesma forma, tem gente que não nasceu para... eu vou ter uma pessoa para construir uma família. Aí você constrói uma família pai, mãe, pelo menos um filho ou um cachorro. O sujeito dá um bico no cachorro, trata mal o filho, mas ele tem uma família. Tava passando agora a novela das 9, tá bom que a novela tá no início, é uma obra de ficção, etc, etc. Mas aí tá lá o garoto falando com o pai, com a mãe, ainda que adotivo, ainda que não sejam, mas são as pessoas que cuidaram dele. E aí, falando de um jeito, na minha opinião, horroroso, né, com o pai, com a mãe adotivo, com a tia que cuidou a vida toda, e eu fui e falei assim, é isso que acaba com a família brasileira, não é beijo gay, não é porra nenhuma, é esse tipo de coisa que tá passando na TV brasileira, e o garoto vendo isso e achando que isso é normal, da mesma forma, tem gente que, eu quero ter uma família, pra que você quer ter uma família? Então, isso daí que o Bruno falou me lembra muito a parte de, sei lá, que a gente na escola mesmo, no ensino formal, a gente tem o ensino pra você ter também de uma formalidade, uma profissão, algo assim, mas não há um cuidado de inteligência emocional, sabe? Tipo assim, hoje em dia você vê muitas vertentes da psicologia que estão se preocupando mais com esse negócio de, sei lá, ensinar a pessoa a se relacionar, a ter um convívio social saudável e tudo mais. Coisa que por muito tempo foi ignorado na sociedade, sabe? Tipo assim, você não tem um ensinamento pra você como você vai lidar com seus sentimentos, sei lá, e a sociedade ela vê, não é querendo fazer aquela crítica, sabe, de o sistema, tudo mais, mas a sociedade vai ver a gente como uma massa homogênea, sabe, não vai se preocupar com as particularidades de cada um, e cada um possui particularidades, não tem como você pegar todas as pessoas e esperar que elas se comportem da mesma maneira. É claro que, tipo assim, você vai, graças a essa forma que nós somos tratados de maneira homogênea, você vai criar estereótipos, que são esses estereótipos que a gente aqui tá criticando, sabe? Que é, sei lá, que a mulher tem que ser a pessoa a cuidar da casa, que o homem tem que ser o cara que provém a família e tudo mais, sabe? Ou até mesmo do homem que vai procurar sexo fora de casa, essas coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem vários avanços históricos, a gente ainda não sabe lidar com o convívio social. E a gente vê isso não só, sei lá, não é falando que, antigamente as coisas eram ruins e hoje estão boas, ou hoje as pessoas não sabem se relacionar. Tipo assim, se você vê historicamente, as pessoas, tanto relacionamento quanto sexualidade, sempre foi um tema que era meio que polêmico, sei lá, não importa em qual período histórico. Deixa eu só contar uma história rápida, bem rápida. Eu tava dando uma vez uma aula, e aí surgiu esse assunto de machismo e feminismo, e aí, dentro das discussões, e aí eu falei uma coisa até que a gente colocou lá no programa sobre a maternidade, que é, algumas mulheres, né, acreditam que o jeito delas de criar os filhos é o melhor jeito, que se deixar na mão dos pais, os pais nem se preocupam com os filhos. E eu sou absolutamente contra isso, óbvio, porque não tem essa. Se eu tenho hoje um filho, óbvio, e que existem maus pais, mas existem, óbvio, pais que entrariam na frente de uma bala, na frente de um tiro, para poder salvar o próprio filho. E aí eu estava argumentando com isso, etc, etc. Cheguei em casa, contei esse exemplo para a Renata, etc, etc. E a Renata fechou a questão com uma única frase que eu tenho utilizado desde então. Ela falou assim, não, amor, fica tranquilo, qualquer dia desse essas mulheres estão dentro da minha sala, fazendo terapia de casal. E é assim, o dinheiro que eu ganhei, eu ganho de novo. E no caso, como ela, psicóloga, ganha mais do que eu vou estar ganhando em dobro em torno dela. Então tem 3 vezes para falar a mesma coisa, cara. O pessoal fala muito daquela parada de instinto materno, sabe? Tipo assim, de que, toda mulher nasce com... Eu já ouvi, sabe? Tipo assim, eu já ouvi dentro da sala de psicologia, pra quem não sabe, antes de estudar design, eu já estudei alguns semestres de psicologia, e tipo assim, eu já ouvi essa coisa dentro da sala, sabe? De que, certa pessoa
pessoa soltou de que, não, mas a mulher, ela nasce já sabendo ser mãe, sabe? E, meu, isso é de um absurdo, cara, que é difícil até comentar, sabe? Eu que diga, eu que gosto de criança, me dou bem com criança, acho a maternidade a coisa sensacional, ela só não me pertence. Não, essa coisa dos padrões, gente, isso é maluco. Eu lembrei de uma coisa agora, que quando o Zé tava falando do relacionamento líquido, eu lembrei muito, aí depois veio a história do Cané de Garota de Programa, eu lembrei muito do uso dos aplicativos de paquera, né? Então acho que é outra coisa, é outra estratégia para os tempos atuais que deve ser extremamente polêmico, né? Conhecer uma pessoa que está buscando relacionamento e aí você sabe que tá todo mundo buscando, todo mundo que tá ali tá buscando. E como que isso deve funcionar numa prática, em tempos de relacionamento líquido? Mas eu acho é uma coisa mais fácil, sabe? Porque ali tá todo mundo de acordo e todo mundo querendo a mesma coisa. Porque todo mundo paquera o dia inteiro. Isso é uma coisa normal. Paquerar é normal. Você tá no trabalho, eles são solteiros, uma hora ou outra vai rolar uma paquera. Sabe? Isso é uma coisa que tá implícita na sociedade. No caso do aplicativo, ainda é um acordo, sabe? Tipo assim, essa pessoa tá ali querendo arrumar um namorado, ou um ficante, ou uma transa de uma noite, e o outro tá querendo isso, isso e isso também. E aí, se eles se acordam, eles chegam ao fim. Mas aí você tá partindo da premissa de que as pessoas são objetivas. E as pessoas não são. Olha, eu tô aqui saindo com você só porque eu quero transar hoje, por exemplo. Mas é assim que funciona o aplicativo. Tem casos e casos. Conheço gente que entrou no aplicativo querendo achar o príncipe encantado. Cara, então tá, eu não queria falar sobre esse assunto não, mas já que entrou, eu vou entrar nele. Mas eu conheci minha namorada no aplicativo. Eu sempre tive dificuldade pra paquerar na balada, né, vamos dizer assim. Eu nunca fui bom de balada, de chegar na menina e trocar ideia e tal. Eu não sou assim, espontâneo. Eu sou introvertido. Então, às vezes, eu consigo conquistar a pessoa com o tempo, conversando com ela e tal. Sempre fui assim. Conheci pessoas no aplicativo que não cheguei nem a ficar com a pessoa. Me desenvolveu uma pequena amizade e tal. Trocava umas ideias legal. Então, assim, tem um aplicativo pra quem só quer pegação, e logo de cara você já percebe que a pessoa só quer pegação e tal, e tem gente que tá ali pra encontrar outra pessoa legal e sair, e se a minha namorada foi assim, a gente começou a conversar, ela até conta isso, que na época nem saía muito com o cara de aplicativo, ou pelo menos essa é a história que ela me conta, né, não sei. Não, olha, com todas as meninas de aplicativo que eu saí, todas elas mandam essa história, mas eu não tô aqui pra... Mas então, aí a gente conversando e pá, não sei o que, a gente saiu uma vez, ficou, depois, vamos sair de novo, e a gente começou a namorar, depois de umas 3 ou 4 saídas assim, sem compromisso, a gente, começou a gostar, conversar mais, e começou a namorar, de um aplicativo. Então, eu não tenho vergonha de contar essa história, eu só não queria contar aqui pra não expor ela, porque eu nunca perguntei a ela se eu podia contar essa história, se ela ficaria constrangida de contar isso e tal. Ele dá pra fama. Mas assim, eu acho super normal, sabe? Eu não tenho vergonha, qualquer pessoa que me pergunta eu falo, a gente fala, porque eu acho assim, que a ferramenta tá aí pra isso, entendeu? A rede social tá aí pra isso, quantos contatos, se não fosse a tecnologia, o Papo de Calçada não existiria, porque todos vocês eu conheci pela internet, no anúncio, tipo assim, tô precisando de alguém pra montar uma equipe pra um podcast, quem tá afim de participar? Eu tô, e a gente começou a desenvolver uma amizade aqui, do mesmo jeito que você pode desenvolver um relacionamento com a pessoa. Eu puxei o assunto de aplicativo porque eu sei como ele funcionou pra mim. Mas foi assim que eu conheci o Thor também, né? Numa dessas vindas dele pro Brasil, ele na verdade... Peraí. O nome dele é Thor. Isso que eu ia pensar. O cara é alemão e o nome dele é Thor. Cara, ele é um estereótipo. Eu tenho mania de falar o nome das pessoas, assim, eu não consigo ficar, porque ele, eu não consigo ser sim. Não, mas não tem problema, porque o nome artístico dele não é esse, então não tem problema, esse é o nome pessoal. Enfim, foi assim que a gente se conheceu. E eu sei tudo, assim, também sei falar sobre as pessoas, sobre os caras que eu saí antes, que eu conversei antes e tal. Sei como ele funciona pra mim, mas aí eu nunca sei como é pras outras pessoas, né? E aí, por isso que eu puxei esse assunto, porque veio a história dos relacionamentos líquidos, e aí o aplicativo é uma das coisas que torna tudo mais fácil, inclusive a liquidez, né, dos relacionamentos. E a questão do buscar a garota de programa, né? Porque com o aplicativo isso também é desnecessário, né? Porque quantas vezes que assim,
eu tô afim só de sexo, beleza, pra você? Numa tranquilidade que não existe, não tem motivo pra não existir, né? Porque tá todo mundo ali buscando, tá todo mundo em algum nível. E sendo solteiro, né, Angélica, qual é o problema? Se você não tem compromisso com ninguém, não importa se você tá só afim de sexo, se você tá afim de alguém pra casamento, ou eu tô sozinho hoje, tá afim de ir num japonês, pegar um japonês comigo? Sei lá, sabe? Qual é o problema disso? Se tá solteiro, não tem problema. Me permite a piada de que você fala, tô sozinho hoje, vamos pegar um japonês comigo. Exatamente. Pode soar estranho. Eu também pensei nisso. Vamos ali fazer uma homenagem. Pegar um japonês. Bruno, eu achei que fosse isso, inclusive. Eu só tava esperando. O que eu ia falar, que é quando o Guilherme contou aí um pedacinho da sua história, é que eu acredito que, tipo assim, o fato de você começar, sei lá, a gostar de alguém, namorar uma pessoa, até mesmo se apaixonar, usando o termo aqui, eu acho que vai muito mais da questão que, não de uma questão de que, eu gostei de alguém, mas sim da própria abertura que você faz quando você tá afim de um relacionamento, sabe? Por exemplo, você pode, sei lá, conhecer uma pessoa, gostar dela e tudo mais, achar ela incrível, mas se não for o momento que você tá aberto pra ter um relacionamento, aquilo não vai rolar. Quando você tá no aplicativo, sei lá, a maioria das pessoas lá estão já nessa, meio que acordado, sabe? Ou tipo assim, eu tô aqui procurando um relacionamento ou só sexo, simplesmente. Então, tipo assim, eu acredito que quando você passa a namorar alguém, quando você passa a amar alguém ou se apaixonar por alguém, sei lá, não importa o tipo de expressão que você use, vai muito mais de você e da imagem que você tem da pessoa do que necessariamente o que ela faz, sabe? Não é a questão do jogo entre duas pessoas, mas sim da imagem que você projeta em uma. É sensacional. Sim. Bom. Esse é um problema sério, né, cara? Porque quando a gente procura um relacionamento, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai criando aquilo que a gente quer encontrar no outro, né, bicho? Uhum. E o ruim é isso, é que à medida do tempo, você acha que você encontrou alguém que tem aquelas qualidades, aquelas características que você quer. E aí você, obviamente, você vai passar a vida inteira com a pessoa e às vezes essa pessoa não vai guardar um segredo de você nunca conhece ela. Aí, à medida do tempo que você conhece essa pessoa, você vai entendendo que assim, não, essa não é a pessoa pela qual eu me apaixonei. Uhum. Isso é um conceito psicológico, né, chamado projeção, né, cara? Você projeta no outro aquilo que você acha que pode ser aquilo que você quer, né? Aí vamos lá, tem aquela história, como o Zé estava falando, da questão do amor líquido. Eu queria realmente entender a questão da necessidade que as pessoas têm de ter uma pessoa junto. De acordo com a Renata, eu sou uma pessoa que não sabe ficar sozinha. Não sei, eu nunca fiquei sozinho, então não tenho como precisar isso. Mas é assim, as pessoas ficam o tempo todo procurando alguém porque elas, na minha opinião, acreditam que não conseguem viver a vida sozinho. E aí, quando arrumam alguém, aí a gente pode entrar num monte de coisa, né, de relacionamento. A pessoa quer mudar, ela tem uma determinada característica e quer mudar, etc. A Renata, quando viu minhas fotos, né, meu álbum de fotos no falecido Orkut, ela falou assim, isso é roubada, não vou nem encarar isso aí. Só que ela se ferrou, tá 11 anos comigo, já era. Mas essa ideia, né, de que precisa ter alguém, não é isso. Se você tiver um tempo de namoro, e aí eu vou ser muito sincero nisso que eu tô falando, porque eu acredito mesmo nisso. Eu tenho estabilidade emocional, física e até financeira suficiente para dizer assim, se eu namorar com uma pessoa durante uns 2-3 meses, eu penso que eu sou capaz de dizer assim, vamos casar. Como eu fiz com a Renata. E a gente tá junto até hoje. Como eu fiz com a outra pessoa com quem eu fui morar junto. Ponto. Tem gente que não tem essa estabilidade. Mas, se você pensar que, se você namorar,
1 ano, 2 anos, eu acredito isso, né? Você já sabe um bocado dos aspectos emocionais que essa pessoa tem. Agora, com relação a financeiro, né? Administração de uma casa, administração de problemas, eu digo aqui em casa que é o seguinte, não é que eu desconheça problemas, manda problema pra mim, eu sei resolver. Eu não gosto assim, eu tô pensando, então passa pra mim que eu sei resolver. Então, os problemas que envolvem a administração de uma casa, a administração de uma vida, isso não tem jeito mesmo. Isso não tem, é só convívio. Então, do aspecto emocional, se você namora uma pessoa há 2 meses, 3 meses, é meio difícil de você embarcar numa história que vai envolver muito mais outras coisas. Agora, você já conhece essa pessoa. Agora vamos conhecer o aspecto cotidiano. De coisas simples, por exemplo. Renata dormindo comigo, eu sempre disse que acordava de mau humor. Namorando, Renata dormindo comigo, não, seu mau humor é mole. Algum tempo de casado, depois eu falo assim, ela fala pra mim assim, nossa, teu mau humor hoje. Eu falei, foi você que falou que era fácil lidar com meu mau humor. Nunca mais mencionou meu mau humor quando eu acordava. São coisas que você vai, é uma construção. Sim, mas tipo assim, eu acho que muito desse negócio de que casou e se arrependeu e tudo mais, vem disso, sabe? Da pessoa construir muito uma imagem do outro, sabe? Tipo assim, porque você tá sempre... Você nunca vai conhecer alguém, sei lá, 100%. Então o que acontece? Você vai começar a preencher aqueles espaços vazios que não conhece com a sua imaginação. E você pode muito bem projetar coisas boas ou ruins nas outras pessoas, sabe? Mas aí que tal a projeção, né? Eu acho que isso aí é muito complicado você projetar sobre uma pessoa. Porque uma das coisas que eu aprendi com a vida, até por isso que vocês falam aí de o Guilherme é muito tranquilo pra conversar com as pessoas, pra lidar com os problemas, não sei o quê. Mas é isso, cara, porque todo mundo tem defeito. Todo mundo tem um defeito diferente. Defeito assim, problema, dificuldade, sabe? Então a gente tem que... Eu nunca me projeto de... fulano é pessoa perfeita. Fulano tem defeito. Eu sempre ponho que... essa pessoa tem algum defeito. Eu não sei ainda. Eu vou descobrir. Entendeu? Daqui a pouco eu vou saber. Ninguém é 100%. Então, até mesmo no relacionamento, é complicado você colocar essa projeção de que a pessoa... mas vai ser... Cara, parta do princípio que vai dar merda. Entendeu? Sempre parta do princípio que vai ser difícil, porque aí lá na frente você no mínimo já vai estar preparado. E outra coisa, procure uma pessoa que você veja que ela consegue se adaptar a você e que você consegue se adaptar a ela, porque relacionamento é isso, é adaptação. A minha namorada tem manias que eu não suporto, mas eu consigo me adaptar às manias dela. E eu tenho manias, igual o Bruno tá falando que acorda de mau humor, eu tenho manias que, tipo, se eu ficar com fome, cara, eu fico capeta, entendeu? E dou patada e tal. Então... ela sabe lidar com isso, entendeu? Ela sempre tem um chocolatinho guardado, ela vai, toma aqui e tal. Assim, é porque é nessas horas. Então, procure pessoas que se adapte a você e que você consiga se adaptar a ela, que isso ajuda muito no relacionamento. A gente pode agora começar a abrir o consultório sentimental, né? A gente dá dica pros ouvintes do que procurar nos namorados e namoradas, né? Demorou. Ouvintes aí, com problemas de relacionamento, mandem e-mails. Exato! A Renata pode participar daí. A Renata vai ser a coordenadora. Renata. Eu faz muito tempo que eu tô tentando lembrar onde foi que eu li, quem é a autoria. Se vocês conhecerem, ouvinte que conhecer, me ajudem, porque eu não consigo encontrar a autoria. Não deve ser nenhum ilustre desconhecido, não. Deve ser alguém já meio conhecido. Fazendo alguma colocação sobre essas dificuldades que a gente tem de relacionamento e tal, porque que os relacionamentos acabam sendo tão frustrantes. Em algum momento a pessoa, e eu acho que era um homem, coloca como uma sugestão, né? Eu gosto quando a pessoa não se posiciona como dono da verdade nessas horas, essas pessoas mais públicas, né? E aí colocava como uma sugestão, se às vezes, presta atenção, veja se não é isso que está acontecendo com você. Ao invés de procurar alguém, preencha os seus vazios, se não seria mais legal, não faria mais sentido você encontrar alguém
com quem você quisesse compartilhar a sua solidão. E aquilo me pegou de um jeito, porque é muito comum eu me incomodar com a falta de silêncio, né? Eu sou uma pessoa que tem necessidade do silêncio, bastante, várias vezes por dia. E o meu silêncio, ele não significa, que depois eu vi mais recentemente num outro texto, não significa que o assunto acabou, tô sem assunto, que tô chateada, ou que a bateria descarregou. Muitas vezes significa assim, eu captei tua mensagem, eu tô contemplando ela, eu tô me contemplando, uma necessidade de, né? Então, quando eu li isso, né, se de repente a gente não erra buscando em alguém o preenchimento de um vazio, ao invés de alguém que a gente tenha prazer de compartilhar a solidão, gente, eu vou falar bem a verdade para vocês, assim, foi uma mudança de paradigma bem grande para mim, e isso é meio recente. Momento cultural. Fala pra mãe. Então, só dando um disclaimer aqui pro ouvinte, nós estamos começando oficialmente o segundo semestre de 2018, né? Então, a partir de agora, no final do episódio, a gente vai ter um bloco de indicações, né? Um momento cultural, ou de algum recado específico, alguma coisa do tipo. Então, vamos começar aí. Quem quer começar? O Zé quer começar para já fazer o seu anúncio aí? O anúncio cultural, né, que eu vou fazer aqui, é sobre um artista que eu conheci faz pouco tempo, que é um artista de música eletrônica. Eu não sou um estrito fã de música eletrônica e principalmente do gênero que ele atua, que é o breakcore. O artista em questão é o Venetian Snares. Eu não sei como se pronuncia corretamente, mas é Venetian Snares, caso você for escrever aí. Então, ele é um artista de breakcore, e pra quem não sabe, breakcore é um gênero de música eletrônica que trabalha com batidas extremamente aceleradas e imprevisibilidade dentro da composição, sabe? Tipo assim, ela não segue justamente um sentido lógico, matemático da música. Um estilo de música muito caótico e com muita informação. E a pegada desse artista é que ele mistura isso com música clássica. Beleza, gostei. Então, o nome do CD, ele é meio que... Eu não vou saber pronunciar ele, porque ele é um nome em húngaro, só que a tradução dele é Nascido sob a Estrela Errada. E é bem interessante, sabe? Vai ter link na postagem. Ele começa com música clássica, sabe? Tipo assim, ele vai progredindo lentamente ele vai colocando várias camadas de música eletrônica, e quando você percebe, você tá ouvindo um puta barulho caótico, sabe? Eu achei bem louco. E vai estar aí no link da postagem. Eu tenho uma indicação de um livro, que é um livro que tá começando a virar livro de cabeceira. Porque é um livro que eu tô lendo, passa 2-3 anos, eu leio ele de novo. Eu não gosto disso, mas tem alguns livros que se tornam isso. É um livro chamado A Visita Cruel do Tempo. Ele ganhou o prêmio Pulitzer, é Jennifer Egan o nome. E o livro, ele fala exatamente, já que a gente está falando de relacionamento, e cara, pode parecer que é forçado, mas não é. É exatamente a história de um casal que ao longo do tempo vai vivendo essas situações cotidianas, e tem uma grande situação que é a história do livro, e que forçam não só as separações desse casal, mas a forma como a gente percebe a vida que passa pela gente e a gente nem percebe. E assim, tem algumas questões muito legais nesse livro, que é o seguinte: ele não é necessariamente uma narrativa prosódica, né? Que era uma vez uma fulaninha, um fulaninho. Não. Ele envolve, por exemplo, apresentações de PowerPoint. A mulher coloca lá, né, a editora colocou na diagramação do livro, apresentações de PowerPoint para você, por exemplo, entender a história da família dela. Ela não faz uma árvore genealógica, ela conta a história da família, o sujeito conta a história dos problemas que ele tem na empresa, etc, etc. Então, o nome do livro é A Visita Cruel do Tempo. Eu recomendo muito, que é para você entender o seguinte: nada está pronto, nada está finalizado. Os seus relacionamentos, felizes ou infelizes, eles podem
se ele é infeliz, ele vai ser feliz. Se ele está infeliz, se ele está feliz, ele pode ser infeliz. Ou seja, nada na vida tem uma forma definida. Então eu recomendo muito A Visita Cruel do Tempo. Bom, eu tenho uma dica aqui. Dia 12 de junho de 2018 vai fazer 15 anos do falecimento do Itamar Assunção, que para quem não conhece foi um grande... assim, para mim pessoalmente é a minha grande inspiração musical. Eu diria que eu fui completamente formada pela influência do Itamar Assunção e do movimento Lira Paulistana, por ele muito encabeçado, né? Ele, o Arrigo Barnabé, que é da minha cidade, inclusive o Arrigo. Então, bom, 15 anos do falecimento do bendito Itamar Assunção. Vale a pena conhecer a obra dele. São várias coisas que já foram lançadas ao longo desses 15 anos, mas como 15 anos é uma data muito simbólica, vale a pena aproveitar esse momento. Para quem não conhece, ultimamente ele está influenciando muito, depois de falecido, vários movimentos novos, alternativos na cidade de São Paulo, como o trabalho dos meninos do Passo Torto e tal. Tá no YouTube, gratuito, a menos de 1 hora, um documentário que se chama Daquele Instante em Diante. Então, assim, não tem nada programado para os 15 anos de falecimento do Itamar, mas eu quero aproveitar que é exatamente 12 de junho e sugerir que seja conhecido. Quem gosta de conhecer coisas novas e quer conhecer algo que realmente tem um papel sonoro bastante de qualidade, assista o documentário Daquele Instante em Diante, que é, bem resumidamente, o trabalho e a obra do Itamar Assunção. Mas a gente tava discutindo aqui, né, sobre relacionamento líquido e essas paradas, né, com o uso de aplicativos e tudo mais. Pra quem quiser, ouça a música Devaneio do Itamar Assunção. Que ele diz lá, né? O homem inventou o e-mail porque não consegue ser inteiro. Só isso que a música diz, cara. Itamar Assunção pra mim ele é simplesmente o grande gênio. Sim, sim. Mas ele tem uma música que é chamada Movido a Água. Existe o carro movido a gasolina, sim. o carro movido a óleo diesel, o carro movido a álcool, o carro movido a eletricidade, existe o carro movido a gás de cozinha. Vê bem, né? Agora eu tô bolando um carro movido a bagulhos, dejetos, restos, detritos, fezes, 3 vezes estrume, um carro de luxo movido a lixo, um carro pra sempre movido a bosta de gente. Não, Itamar Assunção é foda, cara. Então vou indicar aqui 2 filmes antigos, mas são 2 filmes de romance que eu gostei de ver. Assim, eu não sou muito fã de romance, mas esses 2 filmes eu gosto e vi várias vezes já. Que um é Um Amor Pra Recordar, que é um filme de 2002. É bem legal, assim, é bem aguinha com açúcar mesmo, mas é interessante a história. E outro é Dança Comigo, que é com Richard Gere e a Jennifer Lopez. Esse filme também é muito interessante, cara, que o final dele ele tem uma virada muito interessante e vale muito a pena ver esse filme. Então fica aí minha dica, é bem simples mesmo, mas só para não passar em branco. Beleza? E para quem você aí que tá nos ouvindo, muito obrigado novamente por continuar nos ouvindo. O pessoal que participou aqui, Bruno, Angélica e Zé, muito obrigado também pela paciência e a parceria aí, né? De estar sempre com a gente. Eu é que tenho que agradecer. A gente que agradece. Isso aqui tá virando quase um AA, né? Uma terapia de grupo, uma terapia de grupo. Não falo. Total. Mas então, gente, muito obrigado mesmo a todos vocês. Toda semana estamos aí, às quintas-feiras. Às terças-feiras tem um remix, nunca se esqueça. O remix tá bombando mais do que o Papo de Calçada, eu não tô entendendo isso. Então, eu acho que eu vou ter que fazer propaganda ao contrário, cara. Eu acho que eu vou ter que falar assim, lá no remix, ouçam o Papo de Calçada, porque o remix tá andando muito bem, cara. Mas é um podcast muito legal, uma ideia muito legal mesmo. Então, ouça lá, leia os textos no blog. Quiser mandar um recadinho, quiser tirar uma dúvida, quiser mandar alguma coisa pra gente, o e-mail é papocalçada@gmail.com, nosso e-mail, @papocalçada nas redes sociais. Procura a gente aí nos seus aplicativos de feed, ou então, né, se não tiver no seu, manda aí pra gente. Estamos agora também em vários aplicativos que é especializado em podcast, então tá lá no Podiola, no Megafono, que eles são bem legais também, eles são uma área exclusiva para podcast. Então estamos lá
Se tem algum desses que nós não estamos, manda pra gente que a gente dá um jeito de entrar também. Então é isso aí, acho que eu falei tudo, né? Isso. Abraços a todos. Feliz Dia dos Namorados. Sim. Se bem que talvez a pessoa não vai ouvir, né, no dia, ela pode ouvir depois. Vai sair antes, vai nascer. Porque o Dia dos Namorados deixa eu enxergar daqui, acho que uma terça. Vai ouvir depois. É uns 4 dias antes. Mas é isso aí, galera. Tamo junto, até a próxima.